O que nós vamos estudar hoje foi tirado do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. É o início do capítulo, os itens 1 a 4, pagar o mal com o bem. E Kardec inicia esse capítulo, o item 1 e 2, com aquelas passagens, uma de Mateus, São Mateus e outra de São Lucas, falando justamente do amai os vossos inimigos. E o que nos leva à reflexão de chegar a este item que ele colocou, pagar o mal com o bem, é justamente a afirmativa do Cristo de que nós devíamos amar os nossos inimigos. E dizia mais, se nós amássemos só aqueles que nos querem bem, que nós fazemos melhor do que os outros? Então, tanto Marcos como Mateus fazem essa afirmação quando dizem amai os vossos inimigos. Porque amar aqueles que nos amam, amar aqueles que nos querem bem, aqueles que não nos criam problemas, dificuldades algumas, é muito fácil. Mas o Cristo foi mais além, conforme a narrativa dos evangelistas. Porque ele diz, não fazem assim também aqueles que não andam pelo bom caminho, aqueles que não têm o seu caminho reto, não têm aqueles que eles os amam também? Então, o nosso amor, segundo Jesus, tem que ir um pouco além. E é justamente sobre isso que Kardec comenta nos itens subsequentes, 3 e 4. Essa extensão, essa ampliação da nossa capacidade de amar, que nós precisamos desenvolver. Eu tenho uma página aqui, trouxe uma página que eu encontrei na internet, em que o articulista desenvolve esse raciocínio, justamente por que devemos amar incondicionalmente, por que devemos perdoar, por que devemos entender as pessoas. Nós já comentamos em lições, estudos anteriores, a questão da benevolência, a questão da indulgência, a questão do perdão, esse aspecto da caridade. Em todos eles, nós vamos ver que o nosso compromisso, a nossa obrigação, reside-se basicamente na questão do amor. Diz que Deus criou por amor, Jesus nos ama, e tudo isso o é de forma incondicional. Nós somos aprendizes, estamos aprendendo a amar. Ainda temos definições equivocadas ou restritas do amor. Esse amor de que fala Jesus, que é o amor com que Deus nos criou, é muito mais amplo, envolve sentimentos realmente puros, desinteressados e não focado exclusivamente em detalhes. Ele é amplo e restrito. Então eu tenho aqui alguma coisa sobre o tema, achei interessante e nós vamos buscá-lo como nosso estudo de hoje. Retribuir o mal com o bem, ou pagar o mal com o bem. Ele diz, alguém dentre os amigos presentes, lógico, referindo-se a alguém que o estava assistindo, já parou para pensar um pouco sobre como é traumático para um bebê a aventura de aprender a andar? Ele possui pouco ou nenhuma coordenação. Lhe falta outro tanto de equilíbrio. E na maioria das vezes, ele já consegue se deslocar com relativa facilidade, engatinhando para lá e para cá. Mas mesmo assim, ele enfrenta esse desafio apoiando-se nos móveis,
levando tombos até adquirir a desenvoltura e o automatismo necessário para a empreitada. Alguém se lembra dessa fase? Que nós já passamos? Muitos poderão achar que é um exagero ao falar de traumático, mas é a realidade, que é confirmada por muitos estudiosos da área. O exagero fica apenas por conta do nosso esquecimento. Não se lembra disso, né? Afinal, já faz tantos anos que passamos por isso, ninguém se lembra de como foi a dificuldade para que nós dessemos os primeiros passos e os subsequentes. Faz tanto tempo, passou, está no tempo, está no esquecimento, está no passado. Querem ver outro aprendizado difícil pelo qual passamos, mas que hoje realizamos com a maior desenvoltura? Andar de bicicleta. Acho que quase todo mundo anda. Mas não foi fácil os primeiros trajetos. É mais fácil andar. Mas a gente lembra. Muitos mais facilmente, outros um pouco mais claudicantes. Nem todos têm o mesmo equilíbrio. A gente vê pessoas andando de bicicleta aí, soltos da mão, né, tranquilo. Eu, se soltar a mão, tombo no certo. Mas a maioria de nós aprendemos a andar de bicicleta e nos lembramos disso. Diferentemente, lembramos um pouco disso, quase todos, como é que foi lá o início, mas não lembramos lá dos primeiros passos, né? Quando nós começamos a andar. Agora já podemos observar aqui ou ali alguma expressão de concordância quanto à questão da bicicleta. Afinal, a recordação desses momentos ainda está presente na mente de muitos de nós. Mas, ainda assim, a distância provocada pelo tempo atenua um pouco a visão da dificuldade que tivemos em mais esta empreitada. E, pelo jeito, as coisas não parecem ser tão difíceis como nós a pintamos. Por esses pequenos exemplos, podemos imaginar como será bom quando podermos também deixar para trás as dificuldades que temos atualmente com o tema desta noite, retribuir o mal com o bem. Mas é tão difícil deixar passar quando alguém nos dá aquele pisão no pé. O que ele quis dizer com isso é que nós, com o tempo, a gente vai conseguindo superar todas as nossas dificuldades em todos os campos e esquecendo da dificuldade que tínhamos. Se foi assim quando nós começamos a andar, quando aprendemos a andar de bicicleta, é assim com todo o nosso aprendizado. Difícil, muito difícil no começo, mas que, com o passar do tempo, cai no esquecimento. E nós o fazemos de forma... Então, a lição de hoje, que ele diz, muito difícil, amai os vossos inimigos e pagar o mal com o bem, já não chega a amar os inimigos, ainda pagar o mal com o bem? Será fácil? É fácil? Claro que não. É muito difícil. Nós ainda não estamos preparados para isso. Mas, com certeza, estamos nos preparando. Nós estamos engatinhando, apoiando os móveis como a criança. Nesse particular, assim como em muitos outros. Mas, amanhã, quando nós estivermos andando com desenvoltura, nós não vamos lembrar mais dos tombos, do apoio, da ajuda que lá nós precisamos. Também, nesse particular, como ele diz, algo difícil de se falar, de se comentar, pagar o mal com o bem. Mas o raciocínio que Kardec desenvolve aqui a respeito de amar os vossos inimigos, e ele entra até naquela questão da química, para nos instruir, nos ensinar o que é realmente o Cristo quer dizer com amar os inimigos, e de que forma nós realmente podemos e devemos fazer. Mas ele diz, mas por que é difícil?
que será que é tão difícil que nós possamos ou venhamos a pagar o mal com o bem? A tarefa realmente não é das mais fáceis. Como ele diz, nem mesmo para ser falada como tema da palestra. Por que motivos? Momento evolutivo. Como vimos, na escala da evolução, cada patamar traz as dificuldades que lhe são próprias, desde lá dos primeiros passos. Nos libertamos de atitudes muitas vezes impulsivas, faz parte das dificuldades de nosso hoje. Cada momento, se nós somos seres perfectíveis, estamos numa jornada evolutiva, cada um de nós, na posição que nós estamos, vivenciamos as dificuldades próprias para vencer as nossas atitudes impulsivas. Quando ele disse aqui, mas é tão difícil deixar passar quando alguém nos dá aquele pisão no pé. Nós temos nossas deliberações acerca das nossas condutas, atitudes, reações. Sempre nós já as temos conosco. Como será, como devemos e queremos agir. Mas quando pisam no nosso calo, pisam no nosso pé, impulsivamente, muitas vezes, as nossas reações não são condizentes com aquelas deliberações que nós já queríamos ou gostaríamos de tomar. Então, são os nossos atos impulsivos, instintivos. Por quê? Justamente por ele falou, momento evolutivo, ou condição evolutiva, ou estágio evolutivo. Aonde nós estamos, na condição que cada um de nós estamos, nós arrastamos conosco ainda os resquícios das nossas imperfeições. Muitas vezes eu falo aqui que as virtudes, elas são algo que nós desenvolvemos. Todos nós possuímos virtudes em graus diferentes. A virtude, a mesma virtude que dois de nós tenhamos, não é a mesma em estágio, em condições. De forma que o que eu desenvolvi de paciência pode ser muito menos do que outro tenha desenvolvido. Daí, então, que nessa questão de pagar o mal com o bem, também a nossa estágio, a nossa posição, a nossa condição, o nosso momento evolutivo é que é importante. Porque é ele que vai responder pelas nossas ações ou reações. Mais uma questão, motivo. Planeta de provas e expiações. Isso nós já ouvimos falar muitas vezes. Se por enquanto o melhor lugar que temos para exercer nosso aprendizado é um planeta de provas e expiações, que é onde nós estamos, é natural que as dificuldades que iremos encontrar para expressar nossos sentimentos de fraternidade sejam ainda grandes. Então, este mundo de provas e expiação, qual é a característica do mundo de provas e expiação, segundo a classificação que nós encontramos na doutrina? Qual a característica do mundo de provas e expiação? Aonde o mal prepondera. Se um planeta que nós vivemos é um lugar onde o mal prepondera, nós temos aí, como ele diz aí, é natural que as dificuldades que iremos encontrar para expressar nosso sentimento de fraternidade sejam ainda grandes. Por quê? Nós estamos num meio difícil. Não precisamos ir longe. Cada dia, cada hora, cada minuto, há horas atrás, a gente vê coisas abismais. Como nós assistimos hoje, acho que todo mundo viu hoje, acontecendo aqui na porta de nossas casas. Situações terríveis, feitas, realizadas por atitude de irmãos nossos. Como é que diante dessas situações nós podemos encarar essas afirmativas do Cristo? Amai os vossos inimigos. Essas situações nos balançam.
nos tira do sério, como podemos dizer. Então, precisamos exercitar, buscar realmente na profundidade do nosso entendimento, desde o que Jesus nos ensinou, as revelações da doutrina, para, quem sabe, entendermos, compreendermos e aceitarmos um pouco de tudo isso que nós estamos vendo acontecer, muitas vezes, bem próximo de nós. Outra situação, influência do meio. Como não somos seres isolados, é bastante forte a influência que recebemos daqueles que nos rodeiam e contribui para a construção do ambiente fluídico em que estamos imersos. Nós sabemos que tudo que cada um de nós pensa constitui esse meio fluídico em que nós estamos inseridos. Então, o somatório de tudo isso é o que nos cerca. Nós emanamos esses fluidos e recebemos também a influência do conjunto. De modo e forma que isso tem força, tem influência sobre nós, em função da nossa sintonia, da nossa abertura que nós dermos aos pensamentos, aos sentimentos, às ideias. Similares se atraem, contrários se repelem. Desta forma, nós vamos absorver deste conteúdo o que ele tem de bom, se bom for o nosso pensamento, as nossas vibrações. E ao contrário, iremos receber a influência perniciosa se menos boas ou não boas forem as nossas percepções. E ele cita aqui, por exemplo, um exemplo que ele diz ouviu de um amigo, que eu vou resumir para vocês. Diz que o amigo não gostava de futebol, mas foi levar o filho para assistir um jogo do time que o filho gostava. E durante o jogo, ele foi se animando com aquela performance da torcida, vibração e outras tantas coisas que ocorrem, que quando ele viu, ele já estava quase que tomando lado ou participando daquele palavreado, daqueles elogios, normalmente que se é feito à mãe do juízo, né, aquelas coisas todas que ali ocorrem. Aquele clima que, infelizmente, nós vemos nos campos de futebol. Diz que quando ele percebeu, ele já estava sendo levado por aquela influência do meio. Então, ele diz, seguindo ainda suas elevadas considerações, esse que contou a história para ele, nos esclareceu para o fato de que qualquer estímulo que tenhamos no meio atua como uma espécie de isca, que somente nos fisga à medida em que encontra ressonância dentro de nós mesmos. Lei de sintonia, de que nós falamos. Esse estímulo vai, portanto, buscar lá no fundo aquele ser que ainda somos e que estamos tentando modificar, levando-nos a ter atitudes e ações que em condições normais não teríamos, por estarem totalmente sob controle. É o homem velho, né? Todo dia, né? Nós arrastamos como se fosse dois círculos, o maior e o menor, representando o menor, aquilo que nós trazemos, ainda arrastamos de inferioridade, e que em algum momento ele se manifesta, que é justamente nada mais, nada menos que o Daniel afirmou, o homem velho. Então, o que faz com que nós, como eu disse lá atrás, tenhamos a atitude
diferentemente daquelas nossas boas deliberações, é porque nós carregamos ainda essa imperfeição conosco. De forma que o meio, muitas vezes, nos leva à ação. Quantas coisas nós fizemos ou fazemos em grupo, em turma, que não faríamos sozinho? Que fazemos em determinadas situações de euforia, que nós não faríamos em um momento de lucidez. Por que essas duas atitudes de uma mesma pessoa que nós sabemos é o mesmo espírito, que é o ser pensante, senhor do patrimônio espiritual? Porque justamente nós trazemos conosco alguma coisa que é influenciável, que recebe a influência, nesse caso, do meio. E ele termina dizendo: assim também ocorre quando nos é oferecido como isca alguma atitude que consideramos maldosa. Então, nossa reação diante do inimigo, diante daquele que nós não queremos bem, diante daquele que representa ameaça, diante daquele que nós, por algum motivo, nós não gostamos, detestamos ou não vamos com a cara, justamente ela é a reação contrária ao amar os inimigos, contrária a pagar o bem com o mal. Porque amar o inimigo, nós não vamos nem especificar a miúde, mas o Kardec diz que é não querer-lhe o mal, não desejar-lhe mal, fazer-lhe o bem que for possível. Diz mais que não tem como termos as mesmas reações com o inimigo que nós temos perante os amigos. Mas daí a ter as reações costumeiras de desejar o mal, querer que, como se diz, que ele vá mal, para não dizer outra coisa, há uma grande distância. Com certeza o Cristo, quando disse amai os vossos inimigos, desejava de nós, queríamos, ensinava-nos que nós tivéssemos as reações, então, somente de querer o bem, fazer o bem possível, aceitar, compreender. Por isso que nós falamos da outra vez de indulgência, um dos 3 aspectos da caridade, segundo entendia Jesus. Indulgência, que é você entender, aceitar, compreender as pessoas. Laços anteriores, outra questão que entra nesse detalhe. Alguns daqueles que caminham hoje ao nosso lado o fazem justamente para que tenhamos, segundo a bondade divina, oportunidade de reconciliação por desentendimentos ocorridos em existências anteriores. Nesses casos, a intuição que nos predispõe ao desentendimento, aliada à pouca experiência, já prepara o terreno à frente, deixando-o, às vezes, um pouco mais pedregoso. Assim como ocorre no círculo da família, em que nós sabemos, muitas vezes estamos ali reajustando desavenças do passado, não quer dizer que seja só no círculo da família. Em todos os círculos de relacionamentos, nós vamos nos encontrar com desafetos. Sejam diretos ou indiretos. Aqueles que não comungam dos mesmos ideais, do mesmo pensamento. A gente costuma dizer, não fui com a cara, não me senti bem. O que prova que nossas reações, elas estão diretamente ligadas a essa questão da sintonia. Nós vamos perceber isso. Veja quanta influência existe em nós, neste mundo de relação, para dificultar, porque isso que ele falou aqui atrás. Mas por que é difícil? Por tudo isso que nós estamos citando, e ainda mais que ele citou aqui. Tudo isso dificulta o nosso amar os inimigos, o nosso pagar o mal com o bem. Nós estamos submetidos a todas essas influências, a todas essas condições que nos levam justamente a ter dificuldade, passar por essas dificuldades. Último componente de uma longa cadeia de aprendizado. Conforme posso me queixar,
Como posso me queixar de não conseguir escrever um romance se mal sei soletrar algumas palavras? O mal que nos é direcionado é a ação que provoca a reação que lhe é característica. No entanto, a disciplina da reação que esboçamos passa obrigatoriamente por diversas fases de um aprendizado, do qual não é possível queimarmos etapas. Tudo que nos é direcionado, toda ação, provoca uma reação. Essa reação nossa, ela está condicionada ao aprendizado que nós realizamos. E como nós não queimamos etapas, nós fomos criados simples e ignorantes e tendemos à perfeição, nós vencemos etapas. Estamos vencendo etapas e temos etapas a vencer. Então, a nossa reação às ações que sofremos, elas estão subordinadas a essa questão da cadeia de aprendizado. Bom, então a coisa acontece, deve acontecer, acontece, independente da nossa vontade. Não. Essa cadeia de aprendizado, ela segue justamente o nosso esforço, a nossa luta, a nossa vontade. Nós temos determinismo, nós temos, aliás, livre-arbítrio, mas nós podemos e devemos lutar para que o exercício e a ação do nosso aprendizado esteja presente e possa sobrepor-se ao arrastamento das imperfeições que carregamos, das quais nós ainda não nos alijamos completamente. Arrastamos aquele homem velho que, se não cuidado, se não tomado os devidos cuidados, o que ele acontece? Ele aflora, ele se torna objeto da nossa reação. O esforço nosso, então, é buscar fixar no aprendizado que já recebemos. Qual é? Temos o Evangelho. O Evangelho de Jesus é um manancial inesgotável. A doutrina espírita ainda mais nos revelou valores, ensinamentos que nos ajudam a entender, a compreender, dizendo, da onde viemos, para onde vamos, porque aqui estamos. Quando nós falamos de pré-existência, da alma, da imortalidade, da justiça divina, das reencarnações, da lei de causa e efeito, do livre-arbítrio, nós estamos justamente mencionando o aprendizado que nós já temos, que deve estar à frente da nossa ou das nossas reações. Então, o Cristo, a esse respeito, disse: orai e vigiai. Que vigilância é esta que ele pedia nós tivéssemos? Senão um cuidado com aquele passado que nós arrastamos, do qual ainda nós completamente ainda nos alijamos e que pode vir à tona e nos condicionar a atitudes que nós não queríamos mais tomá-las. Aí eu acho que entra bem a condição de a gente criar um observador consciente. Porque enquanto a gente estiver se identificando com esse processo, a gente vira ele. Você não consegue sair dele. Ao criar o observador consciente, você começa a ter consciência desses pensamentos. Na realidade, é uma consciência presente, bem presente. Humildade. Ele está falando agora dentro da questão do aprendizado. Cadeia de aprendizado. Humildade.
primeiro passo que nos permite deixar de ter uma reação instintiva é o exercício da humildade. Somente com seu auxílio podemos analisar de forma desapaixonada a ação de que fomos alvo, para somente depois expressarmos nossa reação. A escassez da humildade dá destaque ao nosso orgulho, que simplesmente não nos permite deixar as coisas em branco. Eu não consigo, eu não deixo passar, eu não consigo. É comum. A gente se referir a esse tipo de comportamento de ação. Como diz, a falta de humildade, de pensar um pouco, refletir um pouco e deixar as coisas em branco. Quantos de nós insistimos em não levar desaforo para casa, esquecendo-nos de que podemos estar levando coisa pior? Pior do que levar um desaforo para casa é levar uma desavença, uma briga ou coisa pior. Eu não levo desaforo para casa. Muito bem, pode levar coisa pior. Em função da nossa reação, podemos levar coisa pior. A questão do tomar um fôlego, parar, pensar um pouquinho é importante, porque dá tempo aqui nós assimilemos a questão, quem sabe até busquemos pelas melhores deliberações, né? Brecando, freando, obstando, né? Um termo muito usado dentro da doutrina, obstar, né? Aquela questão que nos parece. Sempre que eu comento essa questão do parar para pensar, eu lembro da novela que tinha um personagem que ele era matador, né? Qualquer coisa ele matava. E a mãe dele era uma velhinha e ele chamava Zé Tranquilino. Eu não esqueci mais porque a Gilene é família Tranquilino. A família da Gilene é família Tranquilino. Ele chamava Zé Tranquilino. Então, aí ensinaram para ele que antes dele tomar uma atitude, que ele contasse até 10. Então, na novela acontecia muito, quando tiravam ele do sério lá, ele começava a coçar, querendo puxar a arma, ele começava, é 1, é 2, é 3, e resolvia a questão. Nunca mais esqueci essa passagem, não só por causa do Tranquilino, que é sobre da minha mulher, mas porque justamente ele se utilizava, Zé Tranquilino, a velhinha, acho que é a cega, Zé Tranquilino. E quando se fala para ele contar até 10, e ele fazia isso. Louco para sacar a arma, para matar mais um, mas contava até 10. Ele contava, é 1, é 2, é 3, pronto, passava à vontade, né? Até chegar ao 10, passava à vontade dele sacar a arma e de matar mais um. Então é o que nós devemos fazer, contar até 10, deixar passar em branco. E uma atitude, às vezes, impensada, uma reação desenfreada, que nós poderíamos tomar, com o tempo a gente consegue sanar. Então é falta de humildade, porque a característica do humilde é não se afetar. O orgulhoso, ao contrário, tudo o afeta. Perdão, a reflexão facultada pela humildade permite-nos descobrir que, por vezes, a ação maldosa que nos foi dirigida é, na verdade, a reação a uma ação que desencadeamos anteriormente. Percebemos com maior clareza quem atirou a primeira pedra. Outras vezes, quando nos encontramos isentos de qualquer responsabilidade pelo ocorrido, ainda assim a reflexão nos permite identificar que o irmão que assim agiu é alguém extremamente necessitado que precisa de nossa ajuda. No entanto, não importando a conclusão a que chegamos, seja uma ou seja outra, né? Ou detectamos a ação do nosso amigo a algo que nós tenhamos feito
nessa existência, ou um problema que ele vivencia, que ele experimenta, que o leva a essa atitude, né? No entanto, não importando a conclusão a que chegamos, podemos nos deparar com outra séria barreira. Jamais poderei perdoar o que o fulano me fez, ficando assim amplamente garantindo o clima de antipatia entre as partes. A incapacidade de perdoar. Às vezes deixamos passar, mas guardamos a raiva. O que é pior, muitas vezes, do que ter uma reação desde que ela não seja das mais drásticas e violentas. Guardar ódio, guardar raiva. Ah, mas eu não perdoo jamais. Às vezes a gente diz isso, né? O que é lamentável. Misericórdia. Perdoamos de coração todas as ofensas recebidas. E daí? Perdoamos. Certamente deixamos de retribuir o mal com o mal. Mas também não o retribuímos com mais nada. Após reconhecermos nesse nosso semelhante um irmão necessitado, o exercício da misericórdia nos leva ao passo seguinte, ilustrado por Emmanuel, que diz: ajudá-lo de forma sincera, fraternal e desinteressada, e a se reerguer. Retribuir significa reagir. Estaremos então começando a retribuir o mal com o bem? Bom, pode ser que nós já perdoamos, nós relevamos as ofensas. Tá bom, tá, já é um meio caminho andado. Mas o Cristo fala: amai os vossos inimigos e diz lá: pagar o mal com o bem. Então, relevar, aceitar, compreender é um grande passo dado nesse particular. Mas fica faltando alguma coisa. Como diz Emmanuel, ajudá-lo de forma sincera, fraternal e desinteressada. Aí é que então que a coisa pega. Porque nosso compromisso vai aquém do perdoar. Ele diz aqui: misericórdia. Porque aquele que nos ofendeu, aquele que teve uma ação danosa, física, moral, alguma coisa para conosco, carece da nossa ajuda. Fraternal, sincera, fraternal e desinteressada. Retribuir significa reagir. Então, essa é a parte que talvez nós precisamos treinar bastante, até conseguirmos andar. Ou seja, de pé ou de bicicleta. Treino, exercício. Se nós guardarmos isso conosco, essa ideia, essa necessidade, a gente poderá, como realmente acontecerá um dia, conseguir ter, diante de situações tais, uma ação aquém do perdão, que ele intitula aqui misericórdia. É alguém necessitado, é alguém que precisa. Será que não ofendi anteriormente? Será que ele não traz créditos comigo? Será que eu não tenho débitos para com ele, que está de outras existências? Aí gera todo o entendimento que pode nos levar ao exercício da misericórdia, como diz aqui, que é ajudar, se possível for, se condições se oferecerem. Quer dizer, como diz lá, mas não perdoo jamais. Se nós tomarmos essa decisão, o que vai acontecer? Vai acontecer um afastamento. E nós sabemos que, como espíritos imortais, que somos irmãos, essa diferença continuará. E um dia nós teremos que saná-la. O que o Jesus disse? Vá primeiro reconciliar-se com o seu adversário enquanto está com ele aqui na luta. Então, tudo que nós adiarmos aqui,
continua no amanhã, depois da existência, e sabemos até quando. Como nós teremos que sanar tudo isso, é importante que nós exercitemos aqui o amor aos inimigos, que passa também, principalmente, talvez, na sua última fase, pagar o mal com o bem. Aceitar, compreender, entender, perdoar, nós poderíamos classificar como uma primeira fase, que já é difícil pra caramba. Mas depois ainda vem uma outra mais difícil, que nós também precisamos preparar-nos e exercitar para aprender, que é pagar o mal com o bem. O que nos estimula? Para superar dificuldades, fortalecemos-nos através de inúmeros estímulos, quer trazidos pelo plano espiritual, quer provenientes de nosso próprio esforço, o que vem a aumentar o mérito das nossas conquistas. Falando justamente do esforço da busca. Esse nosso esforço é o importante porque é o que nos dá mérito. Para citar alguns, temos muitos outros certamente identificados, se nos detivermos a refletir sobre o assunto com mais atenção. Evolução. Um excelente termômetro mostra que as mudanças ocorrem com a lentidão de nossos passos, mas numa direção positiva. Houve tempo em que a única coisa que podíamos compreender era o ensinamento de Moisés, olho por olho e dente por dente. No entanto, após séculos, passamos a ter condições de ouvir Jesus que diz: se alguém te ferir a face direita, oferece também a outra. Quer dizer, consciente de que são passos. Essas nossas conquistas, essas nossas buscas e prováveis conquistas são passos. Como disse, se ontem era olho por olho, dente por dente, hoje já é entregar a outra face. Moisés disse o olho por olho e Jesus disse entregar a outra face. Estarmos certos disso, de que a evolução é uma necessidade, é um mistério da nossa vida. E ela é inexorável. Nós vamos fazê-la, vamos passar por ela. A pressa é nossa e o interesse é nosso. Quanto mais rápido, melhor mais cedo nós nos livramos. Nosso direito, achei interessante. Segundo nos ensina André Luiz, não temos a obrigação de sermos cristãos. Não temos. E sim o direito. Não temos obrigação de ser cristão, segundo André Luiz. E sim o direito. O que fazemos obrigados, muitas vezes, traz o peso de ser feito. Não porque queremos, mas porque não conseguimos ver outra saída. São atitudes que perdem a naturalidade e o simples prazer de serem feitas com dedicação. Esse alerta de André Luiz mostra que conseguiremos melhores resultados sempre que formos cristãos por livre opção. Então, algumas coisas nesse campo da caridade ou das atividades cristãs, a gente faz porque existe um certo interesse ou porque, olha, senão eu vou para o inferno, senão eu não consigo sair, eu vou para o umbral, né? Agora, depois que nós vamos ser espírita, a gente já vislumbra o umbral, né? Será que nós vamos passar por lá? Vamos fazer. Mas o exercício, mesmo isso que nós fazemos assim, é um exercício que nos leva a uma prática costumeira. Tudo aquilo que nós falamos da outra vez se torna hábito. Então, à medida em que nós nos aproximamos do exercício por hábito, isso vai se tornando prazeroso. Porque o que nós fazemos com prazer é aquilo que nós realmente gostamos. E como espíritos, feito à imagem e semelhança de Deus, que é o amor em excelência, e que nós trazemos conosco, há que desenvolvermos também essa capacidade de amar.
estamos fazendo. Ainda não chegamos à condição plena, mas estamos a caminho. E atrás da obrigação, nós vamos passando a ter o uso do direito. Se ontem ou hoje fazemos alguma coisa por obrigação, com certeza, seguindo este caminho, nós vamos utilizar do direito de fazê-lo, da oportunidade que nós temos e das benesses que isso nos oferece. Então, o André Luiz diz que nós não temos obrigação, mas temos o direito. Graças a Deus, temos o direito de fazer. Podemos fazê-lo, devemos fazê-lo. Não é impossível. Jesus é seguramente o nosso norte. Mas se ainda nos achamos bastante distante dos exemplos praticados por eles, podemos identificar igualmente bons exemplos em tantos outros irmãos nossos que seguiram os caminhos de Jesus e dos quais nos encontramos mais próximos como irmão nesta caminhada terrena. A gente costuma se valer, dizer que o exemplo convence. Realmente, nós podemos ver, utilizar os exemplos que nós temos das pessoas que seguem o bom caminho, trilham pelos bons caminhos, para nos espelhar e, consequentemente, fazer a nossa caminhada. Se Jesus está tão distante de nós, nós temos exemplos próximos. A gente encontra. E a gente, quando fala assim, a gente fala, Chico Xavier, Madre Teresa. Mas tem mais perto. Tem mais próximo de nós. Tem na família. Tem no círculo de amizade, tem na sociedade. Então nós podemos nos espelhar muito próximo de nós, em exemplos edificantes. Você vê que nós que costumamos, como o próprio Cristo disse, ver um cisco no olho do irmão, não vê a trava no nosso, a gente não observa quanto existe de pessoas anônimas fazendo bens extraordinários. A esse respeito, de casos parecidos com o seu, há uns anos atrás, ocorreu na televisão que eles levavam algumas mães na delegacia para ver se conseguia, para perdoar alguém que tinha tirado a vida, feito alguma coisa com alguém da família. E muitas iam lá e conseguiam perdoar, aceitar as pessoas. Nem todas. Mas a gente vê como existem pessoas de bem. Esses são espíritos que já
estão num patamar avançado para aceitar e ter uma atitude dessa. E ele fala, né, isso não é impossível, né, porque nós temos bons exemplos a seguir, não precisamos nem buscar no Cristo. E doutrina espírita, hoje, a exemplo de Jesus, encontramos inúmeros mensageiros do bem que vêm nos esclarecer através da doutrina espírita quais as novas indicações que estamos ouvindo desses nossos amigos. Nós temos um manancial inesgotável de ensinamentos da doutrina, não só na obra básica, nas obras complementares, aí com Chico e tantos outros, que nós só não praticamos realmente mais se não tivermos vontade e disposição. Indo mais além, retribuir o mal com o bem não é tarefa fácil. No entanto, a ação de Jesus é mais ampla, nos apontando outras tarefas igualmente difíceis que podemos tentar levar a bom termo, onde tantos outros tropeçam. São outras formas de respondermos com a prática do bem às situações nem sempre tão boas com as quais convivemos. Então, são diversas as situações, ele diz aqui, que nós podemos ir mais além, retribuindo diferentemente do que se fazem, do que fazemos muitas vezes, e outros fazem, as situações. E, para isso, ele cita Emmanuel no livro Fonte Viva. O que diz Emmanuel no livro Fonte Viva, na lição 96, além dos outros? Não fazem os publicanos também o mesmo? Que é uma das afirmativas lá do início do texto evangélico. Amai os vossos inimigos. Se amarmos somente aquele que nos ama, não fazem assim também os publicanos, uma referência do Mateus. Trabalhar no horário comum irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo bastante nas esferas das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. É o comum, tradicional, né? Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Correspondes aos impositivos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti? Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostraram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperaram? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilhas a alegria de teus amigos sem inveja e sem ciúme, e participas do sofrimento de teus adversários sem falsa superioridade e sem alarde? Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos próprios irracionais. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia, abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar o cismo da espiritualidade superior. Nem todos a percebem, não obstante envolver a todos. Mas para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. A mensagem, justamente, aproveitou o versículo 46 do capítulo 5 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, que fazem os publicanos também o fazem. O que nós fazemos de diferente? O que mais nós fazemos? Aquém do trivial? Aquém do cotidiano? Essa é uma grande interrogação, uma grande pergunta. Nós sempre precisamos dar um pouco mais, buscar um pouco mais, construir um pouco mais.
Pagar o bem com o mal. Veja que liçãozinha, só para nós irmos terminando. O cobrador, o título da... Depois de um dia de caminhada pela mata, mestre e discípulo retornavam ao casebre, seguindo por uma longa trilha. Ao passarem próximo a uma moita de samambaia, ouviram um gemido. Verificaram e descobriram caído um homem. Estava pálido e com uma grande mancha de sangue próximo ao coração. O homem tinha sido ferido e já estava próximo à inconsciência. Com muita dificuldade, mestre e discípulo carregaram o homem para o casebre rústico, onde trataram do ferimento. Uma semana depois, já restabelecido, o homem contou que havia sido assaltado e que, ao reagir, fora ferido por uma faca. Disse que conhecia o agressor e que não descansaria enquanto não se vingasse. Disposto a partir, o homem disse ao sábio: Senhor, muito lhe agradeço por ter salvo a minha vida. Tenho que partir e levo comigo a gratidão por sua bondade. Vou ao encontro daquele que me atacou e vou fazer com que ele sinta a mesma dor que senti. O mestre olhou fixo para o homem e disse: Vá e faça o que deseja. Entretanto, devo informá-lo de que você me deve 3.000 moedas de ouro, como pagamento pelo tratamento que lhe fiz. O homem ficou assustado e disse: Senhor, é muito dinheiro. Sou um trabalhador e não tenho como lhe pagar este valor. Se não posso pagar pelo bem que recebeste, com que direito queres cobrar o mal que lhe fizeram? O homem ficou confuso e o mestre concluiu: Antes de cobrar alguma coisa, procura saber quanto você deve. Não faça cobrança pelas coisas ruins que te aconteçam nessa vida, pois essa vida pode lhe cobrar tudo que você deve. E com certeza você vai pagar muito mais caro. A vingança nos torna iguais ao inimigo. O perdão faz-nos superiores a ele. E esse tem uma citaçãozinha do Mahatma Gandhi, né? O fraco jamais perdoa, o perdão é característica do forte. E o Emmanuel, através do Chico, também diz: se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclame. Se não são, não ligue.